Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos como convidado muito especial o professor Sérgio Schir. Professor Sérgio, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Olá, Marcos, é um prazer estar aqui com você nesse programa, né? Conversando um pouco sobre inovação. E, na verdade, eu sou engenheiro civil, formado há 40 anos, 41 anos, e atuei na Universidade Federal e, em agosto, agora faço 40 anos de magistério. Fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em engenharia de estruturas, e depois doutorado em informática na PUC do Rio de Janeiro. E sempre enveredei pelo lado de sistemas aplicados à engenharia, ou seja, o que a gente chama hoje de tecnologia de informação e comunicação para a solução de problemas de engenharia civil, em especial. Fiz um pós-doutorado em Stanford, há uns 5 anos atrás, o que também me levou a continuar falando sobre tecnologias de inovação ou para inovação, aplicações, e notadamente as questões de disrupção e transformação digital. É isso. Hoje nós vamos falar sobre Building Information Modeling, ou BIM. Professor, o que é o BIM? O BIM é uma espécie, vamos chamar assim, de um paradigma novo de resolver um projeto, execução, operação e manutenção de uma construção, uma edificação, uma obra de infraestrutura, como a gente quiser. Então, o BIM hoje, apesar de se chamar Building Information Modeling, o B de Building, na verdade estamos falando da modelagem da informação da construção, construção no sentido amplo. Então, ela é um processo, um macro processo que envolve, desde o início, se possível, o maior número dos interessados, dos stakeholders, desde o cliente, do projetista, do construtor, dos empreiteiros, e depois do usuário, na fase, e do gerente, do gestor daquela instalação, daquela facility, na fase de facility management e operação, manutenção. Então, BIM tem algumas características, uma delas é que é para todo o ciclo de vida dessa construção, desde a concepção, projeto, construção, operação, manutenção e o desuso, ou demolição, ou retrofit, que se queira fazer daquela construção. Ok? Que vantagens, professor Sérgio, ou benefícios a adoção do BIM pode trazer? BIM tem umas vantagens típicas da modelagem paramétrica que, em softwares, na tecnologia do software atual, permitiu que se façam, né, os modelos tridimensionais com parâmetros parametrizados. Então você ganha velocidade no projeto e ganha visualização do processo de projeto e de construção. Você consegue, com esse modelo tridimensional, simular a construção que está sendo executada, testar antes. Consegue também, pelo fato de existir um modelo tridimensional com dados geométricos e não geométricos, gráficos e não gráficos, fazer levantamentos de quantitativos, por exemplo, e orçamentação de forma muito rápida. Consegue fazer um planejamento da construção pensando em frentes de trabalho, as equipes que vão ser colocadas e assim por diante, sempre um contraponto de visualizar o que está sendo feito. Essa é uma das características, até porque acaba sendo um grande banco de dados onde se colocam as informações relativas àquele projeto e àquela construção. Você consegue também fazer simulações dos softwares de análise de engenharia, né, por exemplo, de estruturas, de conforto térmico, lumínico, acústico. Consegue fazer análises de sustentabilidade da edificação com os materiais que estão sendo utilizados, por exemplo. Entendido como uma inovação, como é que ele surgiu? Olha, o BIM surge numa
uma sequência que podemos pensar da década de 60 ou 70, com algumas ideias de projeto de arquitetura por computador. Nasce naquele momento, mas principalmente a partir de um trabalho do Charles Eastman, do Chuck Eastman, um pesquisador importante, faleceu em novembro do ano passado, com 80 anos, e podemos chamar como o pai do BIM. Ele tem alguns livros importantes, um deles é o BIM Handbook. Aliás, está saindo a terceira edição traduzida para o português neste mês, está já à venda, do Manual de BIM, e que é interessante, porque ele tem uma história ali importante, ele conta as coisas que aconteceram, ele e outros autores, mas principalmente no trabalho que ele desenvolveu em 1974, um relatório de pesquisa, em que ele desenvolveu a especificação de um sistema de descrição de edifícios. Esse sistema de descrição de edifícios já contemplava as ideias que hoje os sistemas BIM utilizam. Por exemplo, a modelagem paramétrica, como nós falamos, geométrica, a questão da orientação a objetos, que vem da tecnologia de software, que hoje é corriqueira, digamos assim, o modelo sendo único, então podemos ter vários arquivos descrevendo de vários projetos, especialidades diferentes, mas no fim é um artefato único, um modelo único, é um edifício só, com vários projetos, estruturas, instalações e assim por diante. Então, de 74, portanto, há algum tempo atrás, a evolução da tecnologia de software permitiu que se desenvolvessem sistemas. No início da década de 80, 84, 85, surgiram os primeiros sistemas como a gente conhece hoje, tem alguns exemplos, claro, e foi aumentando a adoção dessa ideia, dessa forma de projetar, e a característica talvez a importante que tem que se destacar agora nessa história, nessa evolução, é a colaboração. Os projetistas, o construtor, o cliente, o incorporador e depois o operador dessa facilidade, dessa facility, podem trabalhar em conjunto. Hoje é mais comum isso, né? Trabalhamos na nuvem, trabalhamos na rede, compartilhamos arquivos que são essa definição da edificação. Então, o que muda no processo todo é que o modelo de negócios da construção civil, como a gente conhece, ele retarda muito as decisões, ele deixa para se discutir coisas em cima da hora ou já com a obra em andamento. E o paradigma BIM, a ideia BIM, o processo BIM, ele leva a necessidade de uma discussão com a maior parte dos envolvidos logo no início, numa verdadeira disrupção do que se faz atualmente. Então, muda a forma de fazer o trabalho. É um trabalho colaborativo, é um trabalho mais pensado, mais detalhado antes de se partir para a execução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um engenheiro ou um arquiteto que deseja utilizar o BIM precisa ter um treinamento para isso? Com certeza. Existem, digamos, duas facetas, né? O treinamento na ferramenta, nos sistemas de software é necessário e, certamente, uma mudança de mindset, de cultura, que vem da organização mesmo e da forma com que se faz hoje um projeto. Então, mudam, não só é disruptivo, né? Porque muda também esse comportamento dessa cadeia de produção dentro da construção civil. Então, a organização tem que pensar de forma diferente, ela tem que se reorganizar, de certo modo, e várias empresas têm feito isso. E um dos itens é, sem dúvida, a mudança da mentalidade da direção da empresa e, certamente, uma requalificação, uma capacitação dos atuais projetistas ou engenheiros que estão atuando, né? Então, sem dúvida, uma das questões é, sim, é possível, mas não é só uma questão de software, né? É isso que a gente quer ressaltar. Existe uma mudança de cultura e uma mudança de processos. Então, podemos até enveredar pensando uma definição importante que se usa hoje no mercado e na academia, né?
que fala que BIM envolve um conjunto de processos, políticas e tecnologia. É um conjunto de coisas que, somados, resolvem ou ajudam essa arte de desenvolver aí um projeto, a construção, a execução de uma edificação. Como é que está a adoção do BIM no Brasil e no mundo? No mundo, a gente pode dizer que alguns países estão mais avançados, claro, exemplificando países nórdicos, Noruega, Finlândia, Dinamarca, já usam há mais tempo, desde na virada do milênio, digamos, não chamando ainda de BIM. O termo BIM é um termo que vem mais recente, de 2002, 2003, quando a Autodesk cunhou isso de uma forma para atingir o mercado mais fortemente. Existe uma evolução do termo, como disse, ou da ideia, do conceito, mas logo nessa virada começaram a ser usados mais corriqueiramente alguns sistemas, e 2003, 4, 5, e 2006, 2007, por exemplo, nos Estados Unidos já saiu uma primeira norma nacional chamada US NBIMS, que é a National Building Information Modeling Specification, US, e que é um conjunto de normas, na verdade, que permite, então, o que patrocinou, digamos assim, as discussões ou as contratações do governo federal, por exemplo, via General Services Administration, a GSA, e outras entidades. Então, os Estados Unidos começa já com uma norma em 2007, países nórdicos também, e nessa balada, em 2010, por exemplo, o Reino Unido colocou como meta que até 2015 para 2016, as obras até determinado valor, determinada importância, teriam que obrigatoriamente ser feitas utilizando o BIM. Eles lá chamavam 2016 como nível 2, level 2, né, que é um nível já pensando em colaboração. Então há uma sequência, e pensando, está bem, isso no mundo, mas o mundo e o Brasil? O Brasil vem discutindo BIM na academia desde 2005, com esse termo, mas a gente já fazia BIM antes. Tem histórias que a gente pode contar que, de certo modo, fazíamos BIM sem saber que se chamava BIM. Né? Como disse, o BIM é um termo mais recente. Essa modelagem da informação era feita de alguma maneira. Aí chega no Brasil, digamos, discussões iniciadas em 2007, 2008, em São Paulo, por exemplo, 2007 na academia em Porto Alegre, num evento chamado TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, com uma entidade que veio fazer uma apresentação e um workshop, que é a Building Smart. A Building Smart é uma organização internacional responsável pelos padrões abertos relacionados com BIM. Então, a Building Smart é que faz os textos das normas ISO relacionadas com BIM. A partir daí, então, se criam capítulos nacionais. E em 2007 a gente começou a discutir sobre isso e até hoje não temos o capítulo nacional, mas já está de novo na baila. Em 2008 se discutiu em São Paulo, levando para o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC, em 2009, que lançou um PDP da construção civil, um Programa de Desenvolvimento e Produtividade da Construção Civil, com 7 ações, e pelo menos 2 das 7 tinham a ver com BIM. Então aí sim começa um movimento especial, né, no Brasil para se fazer coisas relacionadas com BIM, para disseminação de BIM. E em 2010, principalmente, o Sinduscon de São Paulo iniciou um evento internacional de BIM, ele fez 10 edições até o ano passado, até 2019, na verdade, e que foram crescendo junto com vários outros eventos. Encurtando, as ações do governo, algumas foram aparecendo, foram lançados alguns guias de boas práticas pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, em 2013, 2015. Em 2016,
a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é uma entidade que reúne 94 outras entidades no Brasil, entre sindicatos da construção, a Abramat, que é a Associação de Materiais de Construção, e outras, né, 94, lançou uma coleção, uma coletânea de guias BIM, para incorporadores e construtores, que é o conjunto que interessa para a CEBIC. Em 2017 para 2018, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com chancela do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, lançou uma outra coletânea, portanto temos guias de boas práticas, pelo menos 3 coleções, e com isso, nas discussões que o governo continuou fazendo, em 2017 houve o estabelecimento de um decreto, o decreto que estabeleceu, né, um conselho, um comitê estratégico de disseminação para o BIM. Né. Esse CE-BIM se reuniu e começou um trabalho de desenvolvimento do planejamento estratégico e que culminou em maio de 2018 o lançamento da estratégia BIM-BR, estratégia de disseminação do BIM no Brasil, no âmbito do governo federal, da aplicação do Building Information Modeling. Em 2018 para 2019 houve mudança de governo, etc. O governo atual reiterou, com a reestruturação dos ministérios, esse comitê, e já estabelecendo um comitê gestor de implantação, previsto, né, nessa balada. Em 2008 era o comitê gestor, previsto em 2019, e em abril do ano passado foi publicado um decreto que institui a utilização obrigatória do BIM para obras do governo federal no âmbito de certos órgãos e com certos tamanhos, enfim, há detalhes, né, importância, relevância. E aí posso contar um pouco mais, se o Marcos permitir, né? Claro. Existem, na sequência desse decreto de 2020, 10.360, se não me engano o número, portarias dos ministérios da Infraestrutura e da Defesa. Esses 2 ministérios, em especial, têm programas piloto. Então, o Exército já usa BIM desde 2013, mais ou menos. Aqui na cidade de Curitiba, a Comissão Regional de Obras da 5ª Região Militar já usa BIM há algum tempo. Em 2016, por aí, eles já começaram a usar fortemente BIM. 2015, 2016. Além disso, o Exército, né, que eu comentei, a Força Aérea tem um trabalho feito de 2018 a 2019 com implantação do BIM na área de controle de tráfego aéreo. Na verdade, o projeto da Torre do Bacaxiri, do nosso aeroporto aqui de Curitiba, que fica dentro da cidade, foi todo desenvolvido em BIM, num processo de implantação no chamado CICEA, que é o do SINDACTA, etc. Né? Controle de tráfego aéreo, etc. A Marinha tem feito algumas coisas e o DENIT tem feito algo também, além de um programa piloto que é o de aeroportos regionais. Então, várias licitações de aeroportos regionais têm pedido BIM, já na balada desse decreto, né, as portarias, etc. Então, existe um movimento ao nível federal importante, existem alguns investimentos sendo feitos, e num roadmap de implantação. Não é gratuito, existe um plano. Né? 2021, a exigência de projetos, esses projetos especiais, né, específicos, enfim, mas já o início. 2024, projeto e construção, execução. E 2028, projeto, execução, manutenção e operação das edificações, todos usando BIM. Então é um plano de longo fôlego, né, 8 anos, o que faz a gente acreditar e ter fé que isso pode dar certo. Para e passo, alguns estados começaram a se movimentar. Em 2014 e 2015, Santa Catarina lançou alguns cadernos BIM
E o governo do Paraná, na Secretaria de Infraestrutura e Logística, também acabou fazendo cooperação com Santa Catarina e depois com o Rio Grande do Sul, criaram uma rede BIM-Gov Sul, e em 2018 lançou um caderno BIM, um caderno de orientação para projetos desenvolvidos em BIM, para licitações, já foi usado algumas vezes, e em 2019 foi publicado um decreto de utilização de BIM com roadmap pedindo projetos BIM até 2022. Então, no Paraná já existe essa vinculação, alguns órgãos estão fazendo seus planos de implantação através da Diretoria Geral de Projetos e Obras, que agora se chama Diretoria Geral de Inovação, ou uma coisa assim, mas é o mesmo lugar onde está o LABIM, o Laboratório BIM, que ajuda, né, digamos, os órgãos da esfera pública estadual e mesmo a Prefeitura de Curitiba, com o IPUC, já andaram trabalhando juntos e fizeram seus planos de implantação BIM. Então, órgãos como Coapar, Paraná Cidades, agora a Sanepar, né, a Copel já fez licitações antes de BIM, então há BIM, né, há vida, né, existe BIM sim. E as construtoras, elas estão utilizando o BIM? Nesse esforço que o Sinduscon de São Paulo fez, a partir de 2010, a cada ano a gente via cases que eram somente internacionais ou de nível internacional, acabaram nesses eventos, nessas edições do evento, trazendo cases nacionais de nível internacional. Ao longo do tempo houve um crescendo e eu posso afiançar aqui que desde 2013 a gente tem boas construtoras aqui em Curitiba, enfim, que já utilizam BIM, claro, não crescendo. Talvez valha lembrar que as construtoras podiam, por exemplo, visitar o Centro de Estudos de Engenharia Civil em 2011, 12, 13. Nós tínhamos uma startup, e essa startup era de tecnologia BIM, especializada em BIM. E montamos uma sala que se chama BIM Room, com uma visualização com multitelas, 6 telas, etc. E aquela sala era de reunião de coordenação de projetos. E aquilo foi visitado extensivamente durante 2013, 14, 15 até 16, e há uns 2 anos atrás é que desmontamos, digamos, essa sala, mas essa startup que saiu lá da universidade foi para o mercado e ela mesmo também criou as suas startups, digamos, e participa de um movimento que se chama Construimob, que são de startups para a área de construção e do ramo imobiliário. E é muito efervescente. Então, são pequenas, claro, aí são startups. E esse é um movimento que o Sebrae patrocina, de certo modo, e tem lá umas 7 dúzias, digamos, de empresas trabalhando em volta e crescendo. Mas em construtoras temos exemplos interessantes, de palestras em 2015, no final do ano, eu gravei muito essa palestra lá no Sindicato da Construção, em que o construtor fez a sua palestra e ao final declarou: entramos no BIM e não sairemos mais. Dizendo, provando que a ferramenta que eles estavam adotando, né, a sistemática, trazia benefício e trazia retorno para aquilo que eles pretendiam. Quais são os principais desafios para a implantação do BIM? Sem dúvida, capacitação é um deles, e aí existe novamente, por parte do governo federal, um investimento sendo feito num projeto que tem algumas metas, são 8 metas ativas, e uma delas é a criação de conteúdo para disseminar o BIM o máximo possível.
Existe uma das outras metas, se chama Célula BIM, então é levar o BIM para criar modelos de disciplinas ou criar estratégias de implantação do BIM em currículos ou dentro das universidades, porque precisa incluir isso de alguma forma nos currículos, né? E fomentar os cursos de reciclagem, por exemplo, cursos de especialização, cursos do tipo MBA, que falem de BIM, que promovam essa capacitação do mercado, né, das pessoas que já estão atuando e que não tiveram a chance de conhecer BIM. Cursos de duração menor, de ferramentas BIM já são comuns, né? Então esse é um desafio muito grande. Um outro desafio é a questão de financiamento. Então, as empresas, normalmente, da construção civil, envolvidas com projetos, ou mesmo empreiteiras, né, são pequenas empresas, com menos de 10 pessoas, e que não têm capacidade de investimento maior. Então, precisam melhorar sua infraestrutura tecnológica, hardware, software, acesso a redes, né, nuvem, serviços de redes, enfim. E isso tem um certo custo, e as licenças de software também não são tão baratas, né? Então, esse tipo de financiamento para empresas menores também é uma barreira, de certo modo. A outra é de contratação, de licitação. Mesmo no mercado privado, as formas de contratação mudam um pouco. Mudam, mas existem já, por exemplo, contratos do tipo aliança, tem uma semelhança com um tipo chamado IPD, é Integrated Project Delivery, a entrega integrada de projetos. É um pouco do que prega, digamos, um contrato tipo aliança de grandes obras como barragens, etc. É um paralelo, né? Então, isso também, essa forma de novas formas de contratação mais adequadas ao BIM são necessárias, né? Mesmo remuneração pelo projeto e tudo mais. Do ponto de vista do mercado público, né, das contratações públicas, agora mesmo estão se mexendo na lei de licitações, enfim, né, e também há uma necessidade de adequação da forma de contratação. Se chama Design Bid Build, o que a gente faz hoje, projeto, licitação, construção, e que são apartados, né? São 3 etapas separadas. Para BIM é mais interessante que se faça Design Build. Design Build é o mesmo consórcio, a mesma empresa faz o projeto e a construção, criando ou diminuindo o problema da fragmentação e da perda de informações no processo, né? Então, são esses alguns desafios. O outro é a mudança de cultura, né? Então, como eu mencionei, a ideia da disrupção vai muito na mudança do modelo do negócio. O modelo do negócio da construção tem que sofrer aí alguns ajustes, digamos, para esse tipo de nova contratação, para se trabalhar de forma colaborativa, compartilhada, se trabalhar o detalhe, o desenvolvimento do projeto antes, né? No antes, só isso já é uma grande disrupção, né? São alguns dos desafios importantes. Como é que o BIM se relaciona com transformação digital, professor? Bom, o BIM ele não vem para atuar sozinho, né? Ele, para ser uma tecnologia dita disruptiva, precisa se juntar com outras tecnologias ditas também disruptivas, como internet das coisas, computação na nuvem, ou realidade aumentada, virtual, a questão da automação do conhecimento, mesmo veículos autônomos, né? Pensar uma construção feita por robôs autônomos. Então, a transformação digital tem um estigma no tipo, não é mais se a construção vai ter pessoas trabalhando. Não vai mais ter. Agora é só quando. Quando vai se esvaziar o canteiro e se colocar somente robôs? Como na questão de
do tráfego de caminhões ou de automóveis sem motorista. É mais ou menos isso. É uma questão de tempo, porque o ambiente é inóspito. Um canteiro de obras não é um ambiente bom para o ser humano, em várias situações, em várias fases, né? É muita poeira, muito risco de queda, etc. Então, isso tem uma relação com a transformação digital. Nós vamos digitalizar processos, vamos deixar de usar papel, isso já está acontecendo, nós estamos falando em modelo virtual e junto com a ideia de gêmeos digitais. Então, a gente faz um modelo, uma construção virtual, que vai funcionar junto com, de fato, a construção real existente, com sensores, por exemplo, com atuadores. E há uma mudança novamente aí forte da maneira com que se encaram as tecnologias. Primeiro, a tecnologia vem em favor do ser humano. E aí sim reside transformação digital. O negócio muda em favor do ser humano. Então, a transformação digital está nesse sentido, né? BIM vem junto com outras tecnologias, num processo de digitalização do negócio da construção, seja ele projeto, venda, construção, execução e a operação, de uma integração digital importante. Talvez os gêmeos digitais sejam uma boa figura, né? Você tem um projeto, perdão, uma edificação virtual operando, você simulou, testou e agora você tem a mesma existente, podendo configurar aí um gêmeo digital, né? Os dois conversando e se ajudando. Essa é Eu uma figura. agradeço ao professor Sérgio Schir pela excelente entrevista sobre Building Information Modeling, ou BIM. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Bom, BIM não é um fim, né? BIM é uma jornada, é um instrumento para se fazer melhor o projeto, a construção, a execução, para favorecer ao usuário, à pessoa. Novamente, a ideia da transformação digital. As coisas são feitas com foco nas pessoas. Eu acho que tecnologia tem que ter esse sentido. BIM é uma tecnologia disruptiva e que deve estar em favor de fazer melhor, fazer com menos, fazer adequado, fazer com transparência, usar bem os recursos, sejam eles públicos ou privados. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre BIM como inovação disruptiva e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado,